Olá, sou Ana Bastos, presidente da Urben. E hoje, no nosso terceiro episódio da série Explicando o Mass Timber, vamos falar de um assunto super importante, mas que ainda gera muitas dúvidas. Sempre nos perguntamos como é possível um prédio em Mass Timber ser sustentável, se é construído utilizando madeira proveniente de corte de árvores. Hoje vamos explicar como isso é possível e, mais ainda, como que construir edifícios em Mass Timber pode ajudar a combater o desmatamento. Vamos nessa? Para iniciarmos essa discussão, precisamos entender de onde vem a nossa matéria-prima. A atividade conhecida como silvicultura é o plantio regular de florestas, geralmente destinadas a um uso comercial específico. É uma estratégia de acesso à matéria-prima com o objetivo final de observar os biomas originais, geralmente mais antigos e complexos, ou de substituir uma matéria-prima não renovável por uma renovável. Pouca gente sabe que a silvicultura no Brasil é, na verdade, bastante regulamentada, com diversos programas de certificação por terceira parte. A silvicultura também evita a extração de minérios, rochas e areia, recursos não renováveis que devem ser consumidos de forma estratégica para que estejam sempre disponíveis. Podemos dizer que plantar árvores para construir prédios é hoje uma das estratégias mais eficazes para descarbonizar a indústria da construção civil, ao mesmo tempo que diminui a pressão por uma madeira nativa amazônica, geralmente associada à extração ilegal e ao desmatamento do bioma. Na Urben, a matéria-prima utilizada no sistema construtivo é o pinus, uma espécie exótica e conífera, cujas principais características são rápido ciclo de crescimento, facilidade de manuseio e beneficiamento em serraria, baixa densidade aliada a alta resistência, além de uma certa porosidade, que garante uma ótima aderência da cola estrutural. Em resumo, a silvicultura é uma atividade econômica que tem um enorme potencial para amparar o desenvolvimento de uma agenda ESG no Brasil, sobretudo na construção civil. Como paralelo, podemos citar a indústria do papel e celulose, que obtém sua matéria-prima de florestas plantadas de eucalipto. A indústria de papel e celulose no Brasil, que tem cerca de 50 anos, é hoje uma das mais potentes e produtivas de todo o mundo. Esse sucesso se deve principalmente à nossa capacidade de crescer árvores rapidamente e com qualidade. A silvicultura é uma atividade econômica bastante antiga e consolidada. Seu surgimento se deu na Europa, principalmente na Alemanha, no final do século XVIII. A silvicultura pressupõe o correto manejo e acompanhamento do ecossistema onde se insere. Por exemplo, cuidar dos rios, manter uma área de floresta nativa associada, proteger a fauna, etc. A silvicultura surge com o objetivo de garantir que a madeira que será consumida por diversas atividades econômicas da sociedade, desde prédios até lenços de papel, sejam produzidas de forma sustentável e segura, permitindo que as florestas originais sejam preservadas. Nós da Urben enxergamos na silvicultura de pinos como matéria-prima para produtos estruturais um enorme potencial de expansão econômica, que traz benefícios sociais para o campo, além de contribuir de forma importante para o equilíbrio das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Você deve estar se perguntando, tudo bem, entendemos o que é silvicultura, mas como prédios em madeira são sustentáveis? Quando olhamos para a construção, o Mass Timber é um grande trunfo para as empresas que têm como meta a redução de CO2 em seus projetos. Por exemplo, todos os materiais tradicionais da construção são provenientes de fontes não renováveis e emitem CO2 em sua produção. A madeira, por outro lado, é hoje o único material construtivo renovável e que, além de não emitir gás carbônico em sua produção, absorve CO2 da atmosfera e estoca durante toda a sua vida útil. Ou seja, quando optamos por utilizar o Mass Timber como um sistema construtivo, mesmo em uma solução híbrida, onde também há a utilização do concreto e do aço, a madeira vem para equilibrar as emissões inevitáveis do empreendimento, tornando um carbono neutro ou até um projeto mitigador de carbono, onde estocamos mais CO2 do que emitimos. E por que projetar um empreendimento carbono neutro ou mitigador de carbono está se tornando uma premissa tão importante? Basicamente, isso se dá por conta de um movimento bem latente, que está sendo observado e exigido cada vez mais. Até 2020, a sustentabilidade era uma premissa fundamental para o desenvolvimento de projetos e para o posicionamento estratégico das empresas, mas a sua importância sempre esteve ligada a uma agenda ética e de marca da própria empresa, seus acionistas e clientes. Podemos dizer que a sustentabilidade era mais um tributo de valor da marca que as empresas introduziam em seu negócio e comunicavam para o seu público de forma direta. Com a pandemia, acendeu-se um alerta a respeito das crises sanitárias e climáticas, às quais a nossa sociedade está exposta nesse momento. Nesse contexto, a BlackRock, uma importante gestora de fundos americana, publicou uma diretriz durante a pandemia, indicando que o fluxo de capitais investidos deveria ser direcionado para empresas que pudessem comprovar suas ações e atitudes sustentáveis. Assim, a sustentabilidade deixa de ser um atributo subjetivo e não ditável,
e passa a ser um critério objetivo que deve ser analisado de acordo com as métricas claras, comprovadas e auditáveis. Ressurge então a sigla ESG, que embarca os 3 blocos de ações que o mercado financeiro considera imprescindíveis para classificar uma empresa como menos ou mais sustentável. A MSCI, responsável por publicar alguns dos índices de ações em todo o mundo, entende que investimentos em projetos pautados pela sustentabilidade podem se tornar mais importantes que os investimentos tradicionais, que têm métricas econômico-financeiras como prioridade. Para iniciar esse estudo, precisamos abordar 3 siglas super importantes e que vêm ganhando um papel fundamental dentro das empresas e da sociedade. E o que significa essa sigla e de que forma ela está atrelada ao Mass Timber? O termo ESG é uma abreviação das palavras Environmental, Social e Governance, em português ambiental, social e governança. Se trata principalmente de boas práticas de gestão que as empresas devem ter e implementar no seu dia a dia. O termo foi cunhado em 2004 em uma publicação do Pacto Global em parceria com o Banco Mundial, chamado Who Cares Wins. Surgiu de uma provocação do secretário-geral da ONU a 50 CEOs de grandes instituições financeiras, sobre como integrar fatores sociais, ambientais e de governança no mercado de capitais. O entendimento e a aplicabilidade dos critérios de ESG pelas empresas brasileiras é cada vez mais uma realidade. Segundo o Climate Change and Sustainability Service, da Ernst Young, as informações ESG são essenciais para a tomada de decisões dos investidores nos dias de hoje. Quando olhamos para o setor da construção civil, adotar práticas ESG é uma necessidade latente. Pesquisas acadêmicas projetam que a construção de edificações consome até 75% de todos os recursos naturais do planeta, um número elevado demais para não ser fiscalizado e monitorado. Com a avaliação correta, as empresas do setor conseguem tomar decisões práticas para reduzir possíveis danos à natureza. Dito isso, agora entendemos o principal papel do Mass Timber nessa jornada ESG. Ele atende principalmente à sigla E, com seu benefício de mitigar gás carbônico, disponibilizar para o setor elementos estruturais produzidos com matéria-prima renovável e causar o menor impacto possível à natureza. Mesmo entendendo que o sistema construtivo do Mass Timber foca principalmente no E de Environment e ambiental, conseguimos identificar alguns impactos potenciais no social também. Quando entramos na sigla S, o principal momento da discussão atual sobre o assunto é a capacidade que as empresas têm de promover mudanças sociais positivas. O primeiro aspecto fundamental dessa análise é como a atividade econômica de determinada empresa se relaciona com as comunidades no seu entorno imediato, nos locais onde a matéria-prima está sendo extraída ou onde o produto está sendo manufaturado em uma indústria. Esse impacto precisa ser observado, mensurado e, na medida do possível, mitigado. O princípio é muito simples: proteger e garantir que as comunidades no entorno não tenham sua existência e atividade de subsistência prejudicadas e, se possível, que elas sejam de alguma forma beneficiadas pela atividade econômica que a empresa está desenvolvendo na região. Neste sentido, a tecnologia do Mass Timber pode contribuir bastante no aspecto social, pois acaba transferindo uma parte do desenvolvimento do robusto setor da construção civil para o campo, impulsionando o desenvolvimento econômico no interior do Brasil. Imagine você que quando usamos a estrutura de Mass Timber em uma obra incrível na Avenida Faria Lima, em São Paulo, além de todos os profissionais envolvidos na cidade de São Paulo, nós também estamos gerando renda de valor para toda a turma que trabalha na indústria da Urben, em Almirante Tamandaré, nas serrarias do Paraná e nas florestas da região do Vale do Ribeira. Muitos dos trabalhadores de campo envolvidos nas florestas são moradores de comunidades locais que encontram na silvicultura feita de forma responsável por empresas sérias uma fonte de renda estável, obtida através do trabalho seguro e protegido. Um outro aspecto muito interessante sobre o S do ESG é a capacidade que as empresas têm de promover diversidade e inclusão, uma vez que são elas que decidem quem será contratado para que vaga e cargo, os planos de carreira, etc. Ou seja, de uma forma parcial, pois é claro que tudo dependerá também do potencial e comprometimento do colaborador, são as empresas que definem as oportunidades de crescimento profissional para os indivíduos, o que, obviamente, se reflete em suas vidas pessoais e sistemas familiares. Mais uma vez, nesse sentido, a tecnologia do Mass Timber é incrivelmente poderosa e transformadora para o trabalhador da construção civil,
sobretudo o trabalhador do canteiro de obra. Quando utilizamos tecnologias convencionais, moldadas em loco, que não são industrializadas, acabamos dependendo muito da força física do colaborador. Ele precisa ficar longas horas expostos a intempéries, carregando materiais básicos, precisa ficar em posições físicas às vezes mais complicadas, sem poder contar com o auxílio de equipamentos como guindastes, gruas, talhas, etc. Quando pensamos no mass timber, um sistema industrializado leve, que leva para o canteiro elementos pré-fabricados, que devem ser apenas encaixados nas posições corretas, com o auxílio de equipamentos, mudamos completamente o perfil do colaborador do canteiro. Esse colaborador passa a trabalhar com muito mais segurança e proteção do seu corpo, além de receber instrução e treinamento mais aprofundado em relação à engenharia e ao projeto, pois ele precisa entender minimamente o todo para poder executar bem a sua parte. É um enorme potencial de transformação positiva, trazendo dignidade, proteção e formação técnica para os nossos times de base. E podemos ir além. O tipo de trabalho envolvido na montagem de uma estrutura de mass timber pode ser facilmente executado por uma equipe de mulheres. Já parou para pensar quantas famílias podem ser beneficiadas por um programa de capacitação para mulheres montadoras de estruturas de madeira? Incrível, né? Para fechar as 3 siglas do ESG, temos também que ter um olhar para a governança, a qual implica que as organizações precisam contar com políticas de administração transparente, sempre agindo com honestidade com clientes, fornecedores, colaboradores, empresas e demais partes interessadas. Quanto mais o tempo passa, mais os consumidores têm se mostrado conscientizados quanto aos danos causados pelas empresas ao meio ambiente. Muitos preferem comprar daquelas que valorizam esse aspecto em sua cultura. Nesse sentido, a Urban procura exercer as melhores práticas do mercado em relação à governança. Através de estratégias como a criação de comitês e conselhos, buscamos uma condução mais coletiva e colegiada nas nossas decisões. Através de auditorias terceiras e idôneas, procuramos formas de demonstrar para nossos acionistas, fornecedores e clientes a ética das nossas ações. Através de programas de certificação, como o FSC para a nossa matéria-prima e para a nossa indústria, podemos garantir para nossos clientes a origem do nosso produto. E, finalmente, através de programas de certificação corporativa, como o Sistema B, podemos demonstrar para o mercado que a nossa intenção de sermos uma empresa geradora de impacto positivo para a sociedade se comprova na prática. Para finalizar, a gente gostaria de ressaltar a importância dos critérios objetivos para demonstrar o atendimento do E ao ESG. As empresas da construção civil em todo o mundo estão nesse momento constatando que para você poder estabelecer um plano de redução de emissões de gás carbônico, é preciso primeiro medir e entender da onde é o número que você vai partir. Para isso, hoje é muito importante que as empresas produzam relatórios de emissão de gás carbônico para produzir o chamado baseline, que é o número atual de toneladas de emissão de gás carbônico, para que a empresa possa traçar um plano objetivo e factível de redução dessas emissões. Hoje em dia, a gente tem diversas metodologias disponíveis no mercado. A gente pode citar o LCA, Life Cycle Analysis, que vai mensurar o carbono emitido em cada etapa de um determinado negócio. É importante também salientar a importância de analisar os escopos indiretos relacionados ao seu negócio, mas que na prática representam números altos de emissão de gás carbônico. Por exemplo, você é uma incorporadora que constrói em concreto. Você consegue manter um escritório bem sustentável e tem uma boa gestão de resíduos na sua obra. Com essas atitudes, você tem uma boa pontuação no E. No entanto, você consome concreto de uma concreteira e a produção do material de concreto é altamente emissora de gás carbônico. A grande dificuldade atual do mercado da construção civil é que essa emissão de gás carbônico deve ser incorporada na análise da atividade econômica do incorporador, pois é exatamente na materialidade, ou seja, naquele carbono embutido ou emitido pelos materiais, que está o grande impacto da construção no ecossistema. A gente tem hoje no mercado uma forte tendência de mitigar carbono emitindo na atividade econômica através da compra de crédito de carbono. Podemos entender esse momento como algo muito importante, mas também de certa forma temporário. Primeiro porque o mercado de crédito de carbono é baseado em um valor de mercado e, portanto, muito especulativo. Se hoje comprar crédito de carbono fecha a conta, não é garantido que em um futuro próximo isso vai continuar acontecendo.
À medida que mais empresas se conscientizam da necessidade de mitigar carbono, mais empresas vão ao mercado comprar esses créditos e automaticamente ele vai ficando mais caro. Outro ponto importante sobre o crédito de carbono é que essa estratégia é, na prática, mais de enxugar gelo do que realmente resolver o problema na raiz. Explicando melhor, eu sou uma incorporadora e construo em concreto. Emito 5 toneladas de carbono, por exemplo. Aí eu vou ao mercado comprar crédito de carbono para compensar essas 5 toneladas que eu emiti. Mas de onde vêm esses créditos? Provavelmente de uma empresa que planta árvore, porque ela retira gás carbônico da atmosfera. Não é mais fácil você já plantar as árvores com esse fim específico, com a espécie correta, que vai me gerar matéria-prima estocadora de carbono e, além de tudo, é renovável? Com essa estratégia, você estoca carbono e ainda evita que recursos naturais não renováveis, como a areia e a pedra, por exemplo, sejam retirados em excesso no ambiente natural. A gente não está dizendo aqui que com isso a humanidade vai deixar de usar concreto, aço ou vidro na produção das cidades. Mas esses recursos são finitos, então é melhor deixá-los para uso em que eles não podem ser substituídos. Assim, a gente continua com o nosso crescimento enquanto civilização e economizamos recursos importantes para o nosso futuro. Como o assunto é muito novo e com uma infinidade de metodologias e sistemas de certificação, nós recomendamos fortemente que você comece a sua jornada de redução de emissões de gás carbônico através da contratação de uma boa consultoria especializada, que vai te orientar em cada etapa dessa maratona. Com isso, chegamos ao final de mais um episódio da nossa série de webinars explicando o Mass Timber. O tema de hoje é um dos assuntos mais falados ultimamente quando pensamos em acesso a capital, projetos mitigadores de carbono, eficiência na execução e assertividade no planejamento das obras. Se vocês tiverem dúvidas de como aplicar o Mass Timber em seus projetos, entre em contato com a gente que a gente vai orientar vocês da melhor maneira possível. Acompanhe a Urban nas redes e até o próximo episódio, pessoal!